Olá pessoal, vamos para mais um capítulo do livro Ressonância, da Nancy Duarte. Desta vez vamos falar sobre o capítulo Defina a Jornada. E ela usa uma metáfora muito bacana dos veleiros. O que é importante? O veleiro, ele usa a resistência do vento para fazer a sua jornada. E a Nancy explica que a plateia naturalmente tem uma resistência a mudanças. Então, o desafio do apresentador é guiar essa plateia através dessa jornada, usando a própria resistência da plateia para fazer com que a plateia siga na direção correta do destino, que é o objetivo da apresentação. Então, muito bacana essa metáfora aqui. Então, vamos lá. A primeira parte que ela fala da jornada é a grande ideia. Ela fala que uma grande ideia deve ter três partes. São elas: uma grande ideia deve trazer o ponto de vista, o seu ponto de vista, o ponto de vista de quem apresenta. Afinal de contas, o palestrante, o apresentador foi escolhido porque ele tem um ponto de vista em relação àquela ideia. Deve transmitir o que está em jogo, ou seja, o que a pessoa perde ou ganha, perde se ela não adotar aquela ideia, ou o que ela ganha se ela adotar essa ideia. Então ela usa como... E outra deve ser uma frase completa. Ela usa como exemplo a corrida espacial na época da Guerra Fria dos Estados Unidos com a União Soviética. A frase é: missão lunar, né? É a grande ideia. Os Estados Unidos devem liderar uma conquista espacial, pois isso será a chave para o nosso futuro na Terra. Então é uma frase clara que traz o que está em jogo. Eu traria para a educação uma frase do tipo: educação maker, educação mão na massa. Eu poderia pensar numa grande ideia como adotar a educação maker, que é o aprender através do fazer, é fundamental para que as crianças tenham as competências do século XXI, as habilidades como criatividade, trabalho em equipe e inovação, para um novo mundo, para as novas profissões que estão surgindo. Então é mais ou menos nessa linha, se eu fosse falar da educação. Agora vamos lá, planeje a jornada do público. Aqui ela fala que as pessoas elas têm um modo de ser interior e um modo de agir exterior. E o desafio seu como apresentador é fazer com que ela primeiro mude o modo interior, para depois ela mudar a forma de agir. Então ela comenta que quando você vê um filme, você percebe que o personagem ele tem um modo de ser interior, o herói, e depois ele tem um modo de agir. Mas quando ele muda primeiro o modo de ser interior e depois ele age de um modo diferente. Então você precisa fazer a plateia caminhar nesse sentido também, planejar essa jornada de mudanças do público. Se eu fosse falar também dos professores hoje, já que eu comecei a dar o exemplo de educação, para quem não sabe, eu amo a educação maker, educação do aprender fazendo, aprendizagem criativa. O modelo de conteúdo, ele é um modo de ser atual. Eu vou lá e passo o conteúdo para os meus alunos, e o professor vai lá e passa o conteúdo. Eu lembro quando era pequeno que que o professor ia na lousa, lembra? Giz, escrevia e a gente ficava assistindo. E ainda muitas pessoas ainda são assim. Mas qual é o novo modo de ser interior? É a pessoa falar: poxa, eu não preciso transmitir outro conhecimento. Eu preciso criar um ambiente que o aluno aprenda. E o modo de agir é quando o professor deixa de passar o conteúdo e passa a ouvir e interagir com os alunos, acreditando que os desafios, através de desafios e projetos significativos, eles podem aprender. Mas vamos voltar aqui, pessoal, apresentações. Então vamos lá, modo de agir. Aqui ela fala uma coisa interessante. As pessoas falam assim, algumas pessoas falam: poxa, eu só estou fazendo uma apresentação para a equipe. Então ela fala: se for para fazer só uma apresentação, passar dados e informações, faz um relatório. Outra coisa muito legal, olha só: ferramentas para mapeamento da jornada. Olha que legal aqui, algumas palavrinhas chaves muito importantes. Aqui você deve pensar assim: você vai fazer com que o público deixe de fazer alguma coisa para alguma coisa. Então aqui ela fala em forma de verbos. Por exemplo, deixar de abster para tentar.
acusar para defender, apatia para o interesse, estar ciente para comprar. Não adianta o cliente estar ciente, ele precisa comprar. Atrasar para fazer, exaurir para revigorar, sabotar para promover, pessimista para otimista, passivo para ativo. Só que eu queria incluir uma coisa aqui. O tentar, eu colocaria também deixar de tentar para realizar. É uma frase que eu não uso, praticamente não uso, é muito raro eu usar, eu vou tentar. Então coloca a frase, eu vou fazer. Ou se eu conseguir, para mudar assim, eu ainda não consegui. E aqui ela fala também para essas outras ferramentas, que você precisa definir em qual processo o cliente está, em qual processo a plateia está. Por exemplo, se você está fazendo uma apresentação de projeto, está em qual fase o projeto? Análise, elaboração, desenvolvimento, implantação, avaliação. Se for um ciclo de vendas, conscientização, interesse, desejo, avaliação, ação ou fidelidade. Vou pegar um exemplo agora aqui de ciclo de vendas, de storytelling, contar histórias. Contar histórias é fundamental em qualquer processo de comunicação, seja no ambiente pessoal ou profissional. Eu fiz o curso do Alexandre Camilo, contadordehistórias.com.br, e agora eu me apaixonei. Eu até deixei de ser, antes eu não prestava muita atenção às histórias. Agora eu presto atenção, eu fico atento. Inclusive eu peguei um livro de fábulas, que eu tenho lido também algumas fábulas, do Monteiro Lobato, e eu estou usando isso regularmente no meu processo diário de olhar as histórias. Então, o storytelling estava falando ciclo de vendas. Muitas pessoas estão no ciclo de vendas ainda. Mas por que será que é importante aprender storytelling ou contar histórias no ambiente corporativo? Então, se eu fosse fazer uma apresentação de storytelling, eu trabalharia essa fase da conscientização para algumas pessoas. Mas enfim, vamos lá. Identificar o risco. As pessoas, elas têm uma resistência ao risco. É natural do ser humano, da sobrevivência. No neuromarketing a gente fala que é o cérebro reptiliano. É o cérebro que toma decisões inconscientes. Ele sempre quer nos defender das mudanças. Então a gente precisa lembrar disso. E a gente precisa ser solidário para entender e fazer o público refletir sobre o que é preciso sacrificar para adotar novas mudanças. Por exemplo, se eu quero gravar vídeos como eu estou gravando, eu preciso dormir menos, eu acordo mais cedo, eu estou sacrificando um pouco de sono para estar aqui com vocês. Então, benefício, eu tenho um risco e tenho um benefício. Ela fala da metáfora da borboleta, que eu amo essa metáfora, que a borboleta, quando a lagarta vira um casulo, lá dentro do casulo tem uma sopa de nutrientes. E é um tumulto quando está lá dentro do casulo, mas depois ela vira borboleta. Então você tem as perdas e os ganhos. E aqui já caminhando, lidar com a resistência, a recusa do chamado. Aqui tem algumas partes muito legais que eu vou passar aqui para vocês poderem fazer um pause no vídeo, se quiserem. E aqui ele fala, zona de conforto. As pessoas tendem a se manter na zona de conforto. Qual o nível de tolerância à mudança? Você precisa trabalhar a zona de conforto do público. O medo, o que é que tira o medo? Então, falando de professores, educação, eu diria, sair da educação de conteúdo para uma educação engajadora, baseada no fazer, o aprender através do fazer. A zona de conforto poxa, eu estou aqui acostumado a passar conteúdo, né? Como que eu lido com uma sala de aula, entre aspas, tumultuada, que não tem as cadeiras certinhas e todo mundo me escutando em aula de 50 minutos? O medo de perder o poder, né? O medo de perder a autoridade na sala de aula. Quais são as vulnerabilidades que o seu público enfrenta? Então, desentendimento. O que é que o público pode não entender? O professor, no caso, poxa, mas eu não entendo como é que eu consigo ensinar sem passar conteúdo. Então, hoje em dia, você consegue. As pessoas, os alunos, as crianças, eles vão atrás do conhecimento. Não precisa, aliás, basta ver o YouTube, né? Meus filhos aprendem coisas incríveis no YouTube. Obstáculos, zona de conforto, medo, vulnerabilidades, obstáculos, desentendimentos e políticas. Quem tem influência sobre quem? Como que sua ideia pode mudar o poder? Então você percebe um professor que ele engaja os alunos, mas ele é meio desorganizado no modelo tradicional de conteúdo.
Só que os alunos amam a aula dele porque é meio bagunçada, eles aprendem porque eles se interagem. Então isso vai ter uma mudança de poder dentro das escolas. Então você precisa entender isso para poder passar a mensagem dentro das empresas, no ambiente que você vai estar trabalhando. E faça valer a recompensa. Então aqui, quais são os benefícios para o público? O que o público vai ganhar quando adotar a sua ideia? Quais são os benefícios para a esfera de influências e para a humanidade? Então, falando agora do origami. O público tem feito muito origami, muitos eventos em escolas, empresas e eventos. E origami ajuda a resgatar a criança interior. É tão perceptível quando você vê a pessoa fazendo origami, ela se conecta com a sua criança interior, ela aprende, se diverte e tem algum momento ali de foco, atenção plena, de criatividade. Você vê algumas pessoas brilhando os olhos, como desperta a criatividade. E para os amigos, para a influência, a pessoa que aprende origami e se apaixona, ela vai ensinar para os amigos, para os filhos, para os sobrinhos, para a família e cria essa esfera de influência. E para a humanidade você traz o quê? Paz. O origami é um símbolo da paz, da felicidade e da saúde. Tem a história da menina Sadako Sasaki, que na época da Segunda Guerra Mundial ela morreu por conta da radiação da bomba atômica. Tem uma história que diz que ela não conseguiu dobrar os 1000 tsurus, mas tem outra versão que diz que ela conseguiu dobrar os 1000 tsurus. Mas de qualquer jeito ela se tornou um símbolo da paz e da saúde por conta disso. Então o origami tem um benefício para a humanidade, que é trazer alegria, arte, paz, saúde e felicidade. Bom, sou suspeito para dar essa opinião. Então, pessoal, aqui ela faz um estudo de caso da General Electric. Aqui é a Beth Comstock. E ela fala o desafio dela falar da GE numa época de crise e como as pessoas deveriam investir, porque ela viu pesquisas de Harvard que mostram que empresas que investiam em clientes, investiam em crescimento na fase de retração econômica, quando a recessão econômica passa, são empresas que se destacam. E o destaque é o uso de contrastes nas imagens. Olha que bacana. Aqui tem algumas imagens muito legais. Promova criatividade. Navegue na ambiguidade e assuma riscos. Olha que bacana essas imagens aqui. Muito legal, muito bem escolhidas esses contrastes. Aliás, eu vou adotar essa técnica em algumas apresentações. Gostei muito também aqui, desenvolva novas habilidades. Olha que bacana essa imagem de contraste da pessoa usando o notebook no campo. Fortaleça as equipes e libere a sua paixão. E aqui, depois eu vou colocar a cena aqui dessa página que eu acho que vale a pena, mas eu vou destacar o libere a sua paixão aqui, por causa do origami. Mude o ser. Você deve, primeiro você mudar, valorizar a paixão, comece e termine na paixão, porque é isso que faz você se engajar. Mude o agir, deixe de ter uma paixão pessoal e passe a ter uma paixão compartilhada. É isso que eu tenho feito com o Origami Club, outros origamistas têm se envolvido nesse projeto. Benefícios e resultado. Você cria uma energia de autoconstrução e a gente tem feito muitos eventos, muitas palestras. Então, a partir da paixão pessoal, mudei o agir, comecei a envolver outros origamistas. A gente tem visto resultados com eventos em empresas, escolas. E personalize. Aprendi algumas vezes, minha paixão pode sobrecarregar as pessoas, principalmente quando ela se aproxima da agressividade. Tive que deixar as ideias germinarem, encorajar os outros a se adaptarem e assumirem essas ideias. Eu também tinha esse hábito de ir com muita paixão, muita força, e as pessoas se assustavam um pouco. Se assustam um pouco ainda, mas aqui eu aprendi com essa leitura aqui, que a gente deve deixar as pessoas seguirem o seu ritmo. Você deve contagiar, mas deixar cada pessoa seguir o seu ritmo. E por último, a regra 4. Todo público permanecerá em estado de repouso, a não ser que seja forçado a mudar. Então fica essa dica aqui. Você tem o poder de persuadir o público e ele se sentir forçado às mudanças necessárias. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Foi um pouco longo, mas seguimos na leitura do livro Ressonância. Compartilhe com os amigos, inscrevam-se no canal
e enviem suas sugestões de conteúdo. Um abraço e até mais.